Olá, Ramon Durante falando, é um prazer falar com você. O bate-papo do dia é sobre estratégias para refatorar uma aplicação tradicional, seja monolito, como você deseja chamar, tá? Mas a ideia é discutir alguns fundamentos importantes para você atingir esse objetivo. Você está participando de um exclusivo bate-papo sobre estratégia de software, então participe, compartilhe com outras pessoas, é um enorme prazer discutir esses temas. Eu estou trabalhando na área de software nos últimos 25 anos, tá? E nos últimos 15 apoiando grandes empresas em todo o Brasil nessas estratégias. Então, falar sobre modernização de aplicação, para mim é um assunto super tranquilo, por viver isso diariamente, tá? Eu conheço muito bem os desafios de cultura, desafios de tecnologia, desafios de negócio, porque cada companhia tem um objetivo de negócio diferente. Então são muitas variáveis que você tem que estudar e entender quando você estiver planejando uma estratégia de modernização. E aí eu falo que é sempre importante você mergulhar nos desafios atuais. Se você já cometeu erros, por que você não estuda os seus próprios erros, tá? Por que você não estuda quais são, o que é que está impactando realmente a operação e que problemas são esses? Porque isso vai te ajudar também, óbvio, né, a não ter esses mesmos problemas de novo. Muitas das vezes, tá? E aí a gente está falando de grandes projetos, eles foram implementados em um momento do mercado e durante esse momento sofreram N evoluções de uma maneira não estruturada, e com isso acaba gerando uma dívida técnica gigantesca dentro do projeto e acaba prejudicando toda a operação, porque você construiu um produto, né, para um objetivo e de um determinado momento aquele produto ganhou N outros objetivos. Como você não tinha uma abordagem de arquitetura evolutiva para atender esse contexto e nem o fluxo de evolução seguiu, né, esse objetivo, acaba construindo um projeto de software que se torna insustentável. Mas tem muitos cenários também, além desses fundamentos. Eu tenho discutido isso, inclusive, nesse momento, de uma empresa que tem um produto que fatura um determinado valor em bilhão de reais, e esse produto, para uma época ou para dezenas de épocas, fez sentido, tá? Mas hoje, na nova realidade, nesse novo momento de transformação, já não faz mais sentido. Então a gente precisa entender, quando a gente está discutindo o momento de reconstruir um projeto, de definir uma nova estratégia, é você alinhar também com os objetivos de negócio. Porque nós, às vezes, cometemos uma falha muito grave de falar muito tecnologia, tá? E o profissional moderno ele precisa se envolver com o negócio. Então, quando você vai discutir um objetivo de modernização com uma métrica de negócio, não tenha dúvida, tá? Todos vão se juntar com você nessa discussão. E aí, depois do momento de materializar, aí você vai entrar em outras discussões de construir as melhores práticas. Então, o primeiro passo é sempre entender os desafios atuais, tá? Que vocês estão passando, seja desafios de performance, desafios de falhas constantes, desafios de escalabilidade, enfim, desafios de não conseguir evoluir, tá? Essa é sempre uma triste notícia de dar, e muitas vezes eu tenho que dar essa notícia, tá? Para que as pessoas reconheçam principalmente esses desafios e o quanto isso está limitando, né, a operação. A gente está num momento, talvez um momento chave da história, né, onde a tecnologia está presente junto com o negócio e prioridade, né, prioridade máxima no investimento em tecnologia. Então a gente tem que aproveitar também esse momento, tá, e ter a maturidade suficiente para planejar esse ciclo como uma evolução. Como eu já comentei com vocês, nos últimos 15 anos eu tenho apoiado empresas diretamente nessas discussões, e isso é um desafio enorme, porque alguns projetos são muito grandes e muitas vezes você precisa fazer uma transição de modernização enquanto o projeto ainda está em execução, tá? Então talvez esse seja o maior de todos os desafios, caso algum de vocês esteja começando nesse momento. Quando você está fazendo uma modernização de um projeto, onde você simplesmente congela o que você tem e desenvolve um novo projeto, esse é o melhor dos mundos, né? Porque você tem tempo suficiente para se dedicar numa estratégia ponta a ponta, sem se preocupar com as integrações. Porém, quando você tem um projeto onde você precisa modernizar partes desse projeto e manter essa estratégia de convivência,
Aí você tem enormes desafios, tá? Porque a operação está vendendo, ela está faturando, está executando, está atendendo clientes e ao mesmo tempo você está mudando a operação, né? Eu brinco muito, é como você está num avião e trocando aquele motor do avião no meio do percurso. Não é uma jornada tão simples quanto parece. Não é simplesmente pegar uma linguagem e escrever ela numa nova linguagem atualizada, tá? Esse é um dos maiores erros, inclusive, na história que eu percebo todos os dias, e milhões de reais são gastos, tá? Nessas questões com muita frequência, muito mais frequente do que vocês imaginam. Por isso, as decisões elas não devem ser pautadas, né, pela tecnologia, e sim pela transformação que esse objetivo vai trazer ao negócio, tá? Mesmo que você tenha que aplicar a melhor tecnologia possível. Essa é uma discussão na hora de você realmente materializar. Mas a discussão de quando começar a motivação, ela tem que partir pelo princípio onde você entende que aquele projeto ele gera uma estabilidade no negócio ou ele não torna a operação eficiente como deveria ser, tá? Que é o cenário que eu comentei com vocês no início, tá? Então, às vezes você projeta um cenário, tá? Ao longo de muitos anos, a empresa segue em outras direções e aí você tenta usar aquele produto que não atende mais e aí começa a ter um ciclo de falhas sistêmicas na operação, tá? E gasta tanto tempo consertando falhas que a empresa para de inovar. E dessa forma você percebe como muitas empresas hoje no mercado estão literalmente paralisadas. E aí você vê outras empresas menores entrantes conseguindo conquistar o espaço que aquela empresa que tem poder e experiência no mercado não consegue mais. Por quê? Porque a operação está caótica num processo que está paralisando. Então as discussões de modernização são muito interessantes, eu gosto muito do tema, tá? Porque é o tema que eu venho trabalhando há mais de 15 anos, tá? E para mim é sempre um prazer trazer essa experiência para vocês nesse bate-papo, porque o objetivo é esse, tá? Compartilhar experiências, eu falo aqui com vocês, aprendo com todos os insights também que eu recebo, por isso que eu gosto que vocês participem, tá? Compartilhe com outras pessoas dos canais que você participa, marca no LinkedIn, compartilha nos grupos de vocês. Eu estou no e-mail ramondurans@2pc.software, tá? Você pode mandar comentários também sobre esse bate-papo, sugestões de outros. É sempre um prazer e precisarem de ajuda também para discutir a estratégia de vocês. Então, nós já entendemos quais são os nossos desafios, né? Isso é super importante. E aí, no meio desses desafios, você vai elencar negócios, você vai elencar tecnologia, problemas recorrentes e buscar lições aprendidas, né? O que é que vocês erraram ao longo da implementação desse projeto? Qual foi a ótica que vocês trataram e qual foi a ótica que evoluiu o negócio? Qual foi a ótica que evoluiu a própria tecnologia? Porque muitos projetos novos hoje, inclusive, de novo, já falei para vocês, são implementados com tecnologia nova, usando práticas arcaicas. Então você acaba não trazendo nenhum benefício efetivo na modernização. Então esse é um outro ponto de atenção também que nós vamos discutir numa próxima oportunidade. De posse da visão de como estão hoje e onde querem chegar, tá? E do entendimento dessa visão do negócio, tenta buscar, né, efetivamente que caminhos vocês vão fazer e como estão alinhados com a visão de negócio. Qual a visão de negócio daqui a 5 anos, tá? Como essa modernização vai afetar positivamente o negócio? Que tipo de retorno vai trazer, tá? Onde é que vocês vão capturar esse tipo de retorno? Então, o profissional de tecnologia hoje, ele precisa entrar nessas discussões. Não é simplesmente fazer, eu preciso modernizar porque eu quero, não. Você tem que olhar com uma ótica diferente. E o papel desse bate-papo sobre estratégia é ajudá-los também nessas reflexões, porque dessa forma vocês vão conseguir posicionar perante uma discussão de transformação. E senão as pessoas vão achar que simplesmente vocês querem modernizar apenas porque estão com vontade de modernizar. E não é dessa forma que as coisas funcionam. Todos os projetos precisam trazer um objetivo e um benefício, tá? Obviamente esse benefício é uma estrutura de processo que vocês vão modificar para trazer esse benefício. E o alinhamento total, né, com alguma métrica de negócio, porque é o negócio que vai motivar.
tá? O investimento. Então, o investimento que acontece, e não é barato, tá? E não é pequeno, ele tem que ter uma meta de retorno, tá? Então, é importante você entender e participar das discussões de indicadores da empresa. Porque dessa forma, vocês vão conseguir desenhar um ciclo, né, evolutivo de modernização e, inclusive, né, fatiar o processo de modernização para que você consiga ter entregas parciais e mantenha uma aproximação do negócio, para que vocês consigam evoluir junto com os objetivos de negócio e, obviamente, né, testar a evolução o quanto antes. Se você deixar para fazer tudo no final, você vai cair no modelo dos projetos tradicionais, né, que você constrói alguma coisa que não se encaixa com a visão de negócio. Então, manter essa proximidade com a área de negócio, criar entregas curtas também é fundamental para manter, né, a visão de evolução do projeto de vocês e quanto realmente vocês estão se aproximando dos objetivos que foram desenhados no início do projeto. Falando agora mais profundamente em negócio, né? Quando você vai modernizar, você está falando o quê? Você vai implementar uma nova estratégia de negócio. Então é fundamental você também entender e fazer uma paridade com o que você tem de negócio no contexto atual, que vai ser modernizado, e como vai ficar essa projeção para o futuro, né? Como é essa nova visão de negócio, como vocês vão tratar. Porque, obviamente, determinadas práticas, elas evoluem, tá? Não somente tecnológicas, práticas de negócio, né? Imagina que eu trabalhava com um cliente que vinha e assinava um caderno de anotações lá na minha empresa para fazer uma compra, né? Hoje esse cliente compra online, eu não sei, na verdade, nem quem é esse cliente, porque eu nunca vi esse cliente. Então tudo isso muda e você precisa promover essa nova experiência, tá? Então o modernizar não é simplesmente pegar uma tabela de um banco de um lado e jogar para o outro. Você precisa extrair a visão de negócio e provavelmente reconstruir essa visão de negócio. E você começa por um ponto básico, né? Identificação dos contextos de negócio. Eu sempre recomendo uma abordagem de Domain Driven Design, tá? Nós usamos há muitos anos, temos uma forte experiência de resultados nessas discussões, por um fator muito importante, tá? É o caminho para criar uma proximidade entre os times de tecnologia e os times de negócio. Então vocês começam a conversar, tá? Através de um eixo de comunicação padronizado. É simples assim, né? Às vezes a gente esquece que o nosso dia a dia fala sempre tecnologia, mas as áreas ainda não discutem profundamente esse nível de tecnologia. Elas vão discutir, tá? Porque toda empresa é uma empresa de software. Vocês já escutaram essa frase várias vezes, essa frase não é minha, tá? Então, vocês vão escutar muitas frases assim no mercado e é sempre um momento de reflexão para a gente entender realmente esse momento que a gente está vivendo de transformação digital e a importância da tecnologia dentro das empresas. E eu posso falar para qualquer um de vocês com propriedade, porque poucas pessoas como eu conhecem simultaneamente tantas empresas no Brasil. Já discutiu tanto projetos de software no Brasil, tá? E essa é uma grande vantagem, tá? Que eu agradeço todos os dias de estar nessa oportunidade, porque é um aprendizado constante, né? Uma hora eu estou discutindo no cenário de varejo, outra hora no cenário de seguros, outra hora no outro mercado, outra hora no cenário de manufatura. Então, assim, são muitos cenários, tá? Outra hora no cenário de saúde, enfim. Por quê? Tudo isso está ligado com tecnologia. E é muito bom, tá? Porque só reforça a importância de bate-papos como esse sobre estratégia de software. Então, trabalhe efetivamente na contextualização da visão de negócio que tem hoje e na visão de negócio que vocês vão materializar. Aí a importância dessa aproximação e entender qual é a priorização de investimento nesse cenário de modernização. Ou seja, o que você traz mais valor primeiro. Isso vai trazer um benefício muito grande no projeto de vocês, porque a gestão da expectativa, tá, em um projeto de modernização é um dos itens mais prioritários que eu defino, porque os times falham só por não ter uma efetiva gestão de expectativa. E aí começa uma pressão desfreada no projeto, porque essa visão de expectativa ela não é bem definida normalmente,
E aí as pessoas começam a implementar software de qualquer jeito e piora tudo do que o estágio anterior, inclusive, que estava, tá? Então, a gestão de expectativa é fundamental e trazer, né, o cliente para dentro dessa discussão vai aliviar essa tensão, tá? Porque, a depender do contexto, de novo, que vocês estejam trabalhando, vocês vão ter que manter a operação atual e criar um fluxo de modernização. Então, imagina que vocês vão conviver em alguns momentos com 2 projetos, né? E que possuem demandas diferentes. Um está mantendo o negócio, o outro está construindo o futuro do negócio. É bem desafiador, é bem divertido, mas a gente tem que agir com maturidade e com lições aprendidas, né? Não adianta errar de novo coisas que o mercado já errou bastante. Então, esse é um ponto que eu chamo com bastante atenção. Isolar a visão de negócio que você tem, onde vocês vão estar, qual é a priorização de modernização dos contextos de negócio. E essa visão, muitas vezes, tá, nos estudos que nós fazemos, ela não chega para todos do projeto. Isso é incrível, tá? A comunicação é um desafio nas empresas. O executivo desenha, os acionistas criam uma estratégia e essa estratégia elas não chegam, tá, para todos numa companhia. E esse é um enorme desafio, porque às vezes você vai discutir depois num momento de implementação e como essa visão às vezes não é materializada, os objetivos não são alcançados. Por quê? Porque você não criou um propósito, tá? Então, uma visão realmente onde aquela missão tem que chegar, tá? Isso vai levar as pessoas a um novo propósito e elas vão entender a importância de cada discussão de negócio e depois no momento da materialização da tecnologia, cada discussão de tecnologia, tá? Porque isso envolve também mudanças, né, de paradigmas, mudança da forma de pensar, né? Como a gente fala do mindset, repensar as coisas. E repensar também traz muito choque. Traz choque para o negócio, traz choque para a companhia que tem que reinvestir, né? Traz choque para as pessoas que estão participando. Então, projetos de modernização são desafiadores, tá? E muitas vezes as pessoas que estão liderando a modernização, às vezes entram em próprio choque, porque elas mesmas precisam rever a própria iniciativa de modernização que elas já venderam. Isso parece assustador para vocês, né? Deixa eu exemplificar melhor, né? Então, imagine que você está propondo um cenário de modernização e você vendeu essa ideia a muito custo. Só que nem você percebeu que você precisa se modernizar. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já viram isso em algum lugar? Isso me veio agora aqui, mas é um outro problema comum que a gente observa com muita frequência, tá? Então, quando a gente fala de modernizar, a gente tem que olhar muito para a visão de transformar, tá? Então, no meio dessa estratégia, a gente precisa entender as pessoas que estão envolvidas, tá? E não somente a tecnologia, não somente fazer a decomposição, tá? Então, falando aqui do negócio, entender o negócio, priorizar o negócio, fazer as pessoas entenderem a importância do valor de negócio, quanto isso vai trazer de retorno. Isso vai ajudar com cada linha de código que vocês vão implementar, tá? Isso é super importante, isso vale mais de $1 milhão, isso aqui que eu estou falando com vocês. Quem já viveu o projeto, quem vai viver, quem vai escutar esse bate-papo em algum momento, vai entrar em contato comigo para discutir isso e vai perceber, tá? Todos esses cenários. E eu estou comentando com vocês. Por quê? Porque eu estou aqui para ajudá-los com provocações sobre estratégia de software, porque é dessa forma que nós vamos ajudar a evoluir, a transformar e amadurecer o nosso ecossistema de desenvolvimento de aplicações. Foca no negócio, tá? Entende o negócio, traz a visão do negócio, comunica para todos, tá? Isso é fundamental. Principalmente quando você tem um time que está trabalhando em um contexto e está vindo agora para um segundo contexto. E, na maioria das vezes, as pessoas não sabem nem o que estão fazendo ali, tá? Por incrível que pareça. Às vezes você pode achar estranho, mas essa é uma triste realidade que a gente vive. Partindo do princípio, tá, que você precisa fazer uma transição, ou seja, manter uma operação e evoluir outra, tá? E ir evoluindo o seu projeto,
você vai ter que estar preparado para desenhar uma estratégia baseada na priorização do negócio, uma estratégia de convivência. Essa estratégia de convivência significa que você está construindo um projeto novo que ele vai conviver em alguns momentos com interações com os projetos legados, tá? E ao mesmo tempo que você estabelece essa transição, você vai precisar efetivamente, tá? Criar esse caminho de convivência. Por quê? Você vai iniciar um processo de estrangulamento de uma funcionalidade de negócio, onde você traz ela para o novo projeto. E obviamente, né, quando você fizer isso, quando você arrancar essa funcionalidade, você vai trazer uma série de problemas que estão ligados a ela de forma invisível, tá? Por quê? Você vai ter que desacoplar essa funcionalidade e algumas vezes implementar coisas que não estão previstas na visão inicial se vocês não fizeram um efetivo estudo das dependências do seu projeto, tá? Que isso é um longo assunto também de discussão. Mas quando você tirou essa funcionalidade, né, para implementar, você vai ter que criar essa estratégia de convivência, porque se o seu projeto novo falar diretamente com o legado, já era. Vocês vão dar as melhores possibilidades do seu projeto novo, tá? Se contaminar. E vocês vão ver como rapidamente vocês estão refazendo tudo de novo igualzinho. Isso é uma coisa sistemática que eu tenho observado durante muitos anos, tá? E todos os projetos que eu venho avaliando, estudando, eu encontro esse tipo de cenário. Por isso é uma provocação que eu faço com muita frequência. É fundamental, junto com sua estratégia de estrangulamento, tá? Você ter uma estratégia de anticorrupção, que é uma anticorruption layer, tá? Ou como nós chamamos de ACL. Então, a ideia do ACL é muito simples. É ser um intermediador. Ele vai mediar um processo legado com um processo novo. Para quê? Para evitar que você tenha que escrever coisas no projeto novo para ter compatibilidade com o legado. Senão, você começa a criar um novo legado e você não sai mais dessa operação. Vocês não têm ideia quantas empresas estão recriando o legado. O quanto isso impacta, né, as operações. Porque aquela sensação, expectativa de fazer diferente, ela não é alcançada. E aí entra no ciclo recursivo de problemas e o novo projeto acaba replicando todos os problemas anteriores. Então, aí envolve aquela questão de mindset, envolve aquela questão de você entender o negócio e estar atento nesse ciclo de transição, porque ele é muito importante, tá? É muito importante. A possibilidade de errar é imensa. E eu falo para vocês ainda, tá? Além de manter o legado vivo, para você trabalhar numa estratégia de anticorrupção, você vai precisar desenvolver coisas no legado, desenvolver coisas na camada de anticorrupção e desenvolver o seu projeto novo, tá? Então, visualize o tanto de implementações que vocês vão fazer. Isso é um investimento, principalmente no legado e na camada anticorrupção, que você vai jogar fora, mas ele vai te garantir, tá, essa transição. Isso aqui a gente está falando de cenários onde você precisa trocar peças do avião com um avião em pleno voo, tá? Não é um desafio simples, não é. E é onde as pessoas mais erram. E, de novo, isso aqui vale mais de $1 milhão, esse bate-papo aqui com vocês. Por quê? Porque isso acontece todos os dias, principalmente nessa pressão que está acontecendo por transformação. E aí eu fiz até um bate-papo anterior sobre isso, onde eu discuti sobre muitos erros cometidos durante a visão do que é uma estratégia de modernização. E aí, em meio a essa pressão, a essa necessidade de responder rapidamente ao mercado, e a falta de conhecimento e a falta de visão estratégica, tá? Falta de conhecimento de quem está coordenando o negócio e a falta de visão estratégica de quem está conduzindo a tecnologia, isso acaba se transformando no mesmo processo anterior. Tá? Então faz novas inaugurações, todo mundo feliz com projetos novos, e os problemas são maiores porque tiveram investimentos muito grandes para levar ao mesmo estágio. Ou seja, qual foi a transformação? Qual foi o objetivo dessa modernização? Tá? Então fique muito atento quando você entrar nesse cenário de modernizar e manter
a convivência com o legado. Então, aprofunde em discussões de anticorrupção, porque isso é fundamental para garantir essa convivência, né? Você mantém uma operação de um lado, do outro você mantém a operação nova. E essa operação nova, ela tem que estar sempre alinhada com os objetivos de negócio. Ou seja, o que é que traz mais valor nesse momento na modernização? Então, quando você vai aproximando essa entrega desse valor, você vai trazendo mais benefícios, né? E, às vezes, em alguns momentos, a depender da complexidade dos clientes, vale, inclusive, mais a pena desenvolverem uma nova unidade de negócio, tá? Começar por essa nova unidade de negócio, ganhar essa nova experiência digital, de pensar a escrita de software diferente, de pensar a arquitetura diferente, experimentar e conquistar outros clientes que não estão na operação e depois começar a trazer o legado também. Isso é estratégia de negócio, tá? Que vai definir como você vai materializar a tecnologia. Mas eu estou te dando só uma visão, porque muitas vezes, por que algumas empresas não conseguem atender determinados clientes, né? É porque elas não querem? Não! As empresas querem clientes, tá? Não é ONG, não confunda as coisas. Então, por que as empresas não estão atendendo? Porque o custo operacional delas para atender aqueles clientes é inviável, tá? Elas estão no nível de ineficiência muito alto. E aí acaba tendo que cobrar muito caro para fazer. E aí você tem que inverter esse fluxo. Como é que você atende esses clientes da mesma forma que outras empresas novas, sem o peso que essas empresas estão hoje, conseguem atender? Então, você tem que simplificar o processo. Você tem que ser mais ágil e você tem que buscar um caminho de eficiência baseado em tecnologia. E aí, a depender da visão de negócio, o negócio pode priorizar, por exemplo, é uma forma em projetos grandes, né, de você começar a construir uma maturidade em um novo segmento, experimentar isso já em clientes e aí depois você vai trazendo mais fluxos de modernização, só que essas pessoas que estão também nesse novo projeto já estão em um novo mindset, em uma nova forma de pensar, uma nova velocidade também de atuação, tá? E olhando para um novo perfil de cliente, que é onde a empresa quer estar no futuro. Veja o quanto de coisas estão envolvidas em uma simples estratégia de modernização, né? Que é transformação do negócio. E transformação envolve justamente a mudança de vários pilares, e um dos pilares são as pessoas, né? Vocês não vão evoluir nada se não atuar junto às pessoas. Desde uma visão de negócio que não chega até fundamentos essenciais, por exemplo, nesse contexto, de desenvolvimento de software. Acreditem, fundamentos essenciais são importantes. Vocês precisam equalizar a visão de todos do que é desenvolvimento de software, quais são os fundamentos essenciais, né? E eu falo essencial porque eu estou falando efetivamente desde orientação ao objeto, entender o que é reuso, tá? Coisas que estão se perdendo ao longo do tempo. Se perdeu, tem coisa mais valiosa do que reuso. O que vai alavancar a produtividade? Né? O que vai alavancar a componentização? Fala para mim, é criar 10 telas com regras de negócio em todos os lugares? Vocês não estão justamente buscando fugir disso? Então precisa atuar sim nessa nova equipe para que o time esteja alinhado com a visão de negócio, exatamente como o negócio pretende se posicionar, tá? Qual o fluxo disso tudo, o que é que está desenhado nesse primeiro momento e estruturar esses fundamentos. Você tem que olhar para fazer o que eu repito sempre: software bem feito. Então, toda vez que você ouvir a frase software bem feito, você vai lembrar do Ramon Durães falando com você, tá? E vocês vão perceber o quanto isso reflete de valor para a companhia, para a carreira das pessoas que estão envolvidas nessas discussões, tá? Por quê? Porque software faz parte da vida das pessoas. Não é mais uma caixinha dentro de uma areazinha numa empresa, tá? Todos nós estamos conectados, todos nós estamos consumindo tecnologia. Então, precisamos fundamentar a construção dessa tecnologia. Então, a visão de reuso, de desacoplamento, de testabilidade, de manutenabilidade
para mim, aí entra na discussão do essencial, do fundamento. E aí, nessa nova realidade que nós estamos, temas como performance, segurança, trazer uma abordagem cloud native, tudo isso vai promover novas experiências para que os projetos que passaram por essa esteira de transformação sejam projetos que tornem a operação competitiva como qualquer outra empresa no mercado. A gente está vivendo um momento onde todas as empresas competem entre si e elas têm acesso à mesma tecnologia. Eu trabalho numa big empresa que tem 200 anos de experiência. Não representa mais nada. Quem lidera é a inovação e a capacidade do negócio de se transformar frequentemente. Então, essa mesma transformação que vai ser feita nessa discussão, ela vai ser evolutiva, porque o negócio agora, ele evolui numa velocidade maior do que 15 anos atrás, tá? Porque nós temos um novo cliente buscando, empresas que possam atender as expectativas. Nós temos concorrentes globais, nós temos empresas locais concorrendo entre áreas que elas não concorriam antes, tá? Esse é um novo mercado. Então, se você não desenvolver uma estratégia de tecnologia para esse novo mercado, o teu projeto de transformação vai ser somente um projeto de migração, de fazer o que estava antes para um novo modelo e botar um nome bonito com uma plaquinha daquelas que tem um prego só e depois cai, tá? É triste, né? Mas é a realidade. E é por isso que nós estamos aqui discutindo, tá? E buscando novos caminhos para fazer diferente. Então, esteja sempre atento. Se for um projeto pequeno, é fácil você fazer isso, né? Você pula uma série de estágios, é muito fácil. Porém, se o projeto for grande, se for um projeto que impacta diretamente a operação, você vai ter que planejar todos esses pontos que eu coloquei, tá? E principalmente uma visão de convivência, tá? Hoje nós temos N abordagens de implementação de arquitetura. Assim como a tecnologia, tá, evoluiu, isso é importante vocês entenderem, a tecnologia evoluiu demais, vocês não têm ideia, né, de como eu programava lá atrás e como eu consigo programar hoje. É que hoje as pessoas já estão entrando agora nesse momento novo e esquecem, né, o quanto de caixa de chuva que a gente carregava. A gente tentava voar e caía no chão. Agora não, você tem um serviço de cloud disponível para vocês que tem as melhores tecnologias para você ter uma capacidade evolutiva, tá? E ter um negócio pequeno, médio, grande, competindo entre si. Imagina você montar um data center 20 anos atrás. Quantas empresas conseguiriam montar um data center? Eu não estou falando de um servidor embaixo da mesa, tá? Eu estou falando de um data center. Então, hoje você tem tudo isso. O que é que está faltando? O principal, software. Está faltando software, tá? Porque se você não planejar a sua estratégia de transformação para que a sua aplicação seja escalável, seja componentizada, seja evolutiva, não adianta ter o Milo Cloud. Ou ninguém falou isso para vocês, tá? Então, esse é o ponto também importante na modernização. E aí, quando a gente fala de arquitetura e de engenharia de aplicação, é justamente, nós temos todo o fluxo de evolução ao longo de todos esses anos de práticas, experiências que falharam, experiências que deram certo, justamente para que a gente realmente olhe e ande para frente, né? Do que eu tenho que reinventar tudo de novo. Então, desde práticas de arquitetura, quantas vezes nós discutimos modelos de arquitetura, tá? Se você ainda está discutindo bolo, está na hora de avançar 100x na frente, tá? Por quê? Porque nós já experimentamos novas estratégias e para esse novo momento você precisa de novas respostas. Não adianta fazer mais do mesmo jeito. Aí vai aquela questão de quebrar paradigmas, tá? Quebrar paradigmas. Você conseguiu mover o projeto de modernização, mas será que você tem paradigmas? Então, essa é uma reflexão também que eu deixo para vocês pensarem. E agradeço a presença em bate-papo como esse, tá? Porque essa é a ideia, né? Compartilhar a experiência e
trazer a todos a visão que todo mundo tem que se posicionar como um agente de transformação. Então, isso é super importante quando você estiver desenhando sua estratégia de modernização e quando você for materializar, tá? Então, pensa também na arquitetura, do básico, tá? Tem que ter reuso, tem que ter padronização, toda receitinha de bolo, tem que estudar, tem que aplicar, tá? Essas experiências são valiosas, já reflete uma história de mais de 25 anos de evolução, tá? Então, isso é super importante a gente se conectar e já começar com o cursor na frente. Não é o cursor do banco de dados não, viu? Eu até falei em um outro bate-papo sobre o problema que é os paradigmas tradicionais de banco de dados. Eu recomendo você também acompanhar. Então, lembrei desse assunto agora só para chamar a atenção, que esse é um dos problemas também, tá? Você tem que olhar para o negócio, tá? Olhar para a sua aplicação e não para persistência. Esse é outro ponto que eu não ia nem comentar agora, pareceu porque eu falei de cursor, porque é uma coisa problemática. As pessoas que entendem um pouco mais de banco de dados tradicional vão lembrar muito disso e o quanto de problema que isso gera também, tá? Mas, finalizando essa questão, quando você for materializar, então você tem que pensar no reuso. Isso é fundamental, é essencial, né? E o reuso vem da implementação do seu código. Então, cada linha de código importa, né? Então, você tem que preparar uma arquitetura que tenha desacoplamento por padrão. Então, a gente tem modelos muito interessantes. Eu adoto, por exemplo, o modelo de arquitetura hexagonal, tá? Pela possibilidade na abordagem de separar, na mesma visão que eu estou separando um contexto de negócio, eu separo os contextos tecnológicos. Então, isso me dá uma portabilidade muito grande para simplificar uma coisa que é fundamental: manutenabilidade e testabilidade. Sem isso, esquece. Como você vai evoluir o seu projeto? Você acha que você vai terminar a modernização e o projeto vai congelar? Vai cair lá no freezer e vai congelar? Não existe isso, tá? Ainda mais que eu estou falando para você que a evolução vai ser um passo frequente, tá? Então você precisa preparar hoje, com a sua visão, com a sua maturidade de hoje, projetos para serem evolutivos. E aí um fator fundamental é a tua arquitetura tem que favorecer, anota isso, a testabilidade. Porque senão, esquece, você vai ficar brincando de fazer teste fake, tá? E isso não dá mais resposta. Isso não atende mais o nosso momento do mercado, tá? Você quer fingir que está fazendo teste? Você vai estragar a sua carreira, você vai estragar o investimento que está sendo feito nesse projeto de software. Então, é muito importante também você entender que a testabilidade vem da própria arquitetura. Porque como é que você vai ter o desacoplamento para você testar um bloco, tá? E aí, se a gente está falando de teste e unit test, como é que você vai fazer isso, tá? Então, é fundamental você se preocupar com a arquitetura, né? E baseado nisso, você vai complementar outras estratégias de teste. Você pode ter a própria análise de cobertura, análise de débito técnico, tá? Tudo isso como ferramentas de apoio, né? Teste de integração, teste de componente, contrato, teste de end-to-end, enfim, nós temos bastante tecnologia. Teste de carga, também pouco falado por alguns, né? Fundamental. A gente está falando de empresas digitais, estamos falando de serviços digitais. Então, se a lojinha fecha, se a lojinha cai com 10 clientes, como é que vocês vão vender, tá? Então, essa é uma preocupação efetiva e real. Tem que estar no pipeline também de transformação de vocês, tá? Olhar para o cloud, isso é essencial. Eu nem discuto mais, tá? Ter uma estratégia de DevOps é essencial. Eu nem discuto mais. Só que agora a gente tem que atuar efetivamente na causa raiz. A causa raiz é ter uma estratégia de modernização estruturada, olhar efetivamente para cada linha de código que vocês estão desenvolvendo, estar atento à arquitetura, estar atento à componentização, o desacoplamento do seu software e o reuso, tá? Adicione ferramentas que vão ajudar vocês nesse processo, porque não precisa ficar reinventando a roda, tá? Sei lá, coloca no ciclo de vocês um Sonar, coloca um N-Depende, depende da solução de vocês, ferramentas de cobertura, enfim, soluções tem diversas no mercado, tá? Também tem que ter uma atitude de querer fazer diferente.
E ter um pouco de humildade também, sai perguntando, sai pesquisando, participa de eventos, participa de umas outras iniciativas para poder abrir um pouco a mente, né? Porque às vezes as pessoas se trancam demais dentro de um processo e esquece que existe o mundo, esquece que existe oxigênio, né? Tá dentro ali do porão, presas, e isso é bem o meu trabalho, sabe? Eu discuto muito tecnologia, mas o meu trabalho é resgatar pessoas, por incrível que pareça, tá? Trazer pessoas para a realidade, fazer uma preparação dessa pessoa para que ela consiga liderar esse processo de transformação, né? Porque no final do dia, a estratégia é pessoas. Eu acho que eu falei com vocês aqui algumas vezes sobre isso, e essa forma, né, de olhar realmente com uma ótica diferente, porque esse é o profissional moderno de software, e vocês que estão aqui acompanhando um bate-papo sobre estratégia, precisam também se conectar nesse tipo de discussão, porque é fundamental para os projetos, para a carreira de vocês, né? Vocês sabem o quanto nós impactamos na vida das pessoas com as nossas aplicações. E aí, quando as aplicações são boas, a gente tem um resultado. Quando elas são ruins, a gente tem outro resultado. E isso define o futuro do dia a dia de vocês. Por quê? Quem quer trabalhar num processo que tem problemas todos os dias, né? Sala de guerra todos os dias? Isso não funciona, isso não existe. É uma mentira que contam para vocês, tá? É uma mentira que a gente tem que trabalhar efetivamente para combater. É uma mentira. Se alguém falar para você que, não, a nossa área é assim, porque é o nosso mercado, não existe isso, tá? Começou errado, tá pagando esse preço. E aí, a cada vez que entram mais pessoas, mais improdutivo fica esse projeto, mais complexo fica, manutenção fica mais difícil. Então, não, porque o mercado é ágil. Para ser ágil, você tem que se preparar para ser ágil. Como é que você quer ser ágil sem componentizar a sua estratégia de software? Fala para mim. Que agilidade é essa? É fazer uma telinha e distribuir negócio nas telinhas, distribuir negócios no banco de dados? Então, vamos refletir o que é ser ágil, né? E qual a proposta real dessa modernização? Então, esse é o ponto-chave quando você estiver desenhando essa jornada, tá? Esteja atento ao negócio e estejam atentos a como vocês vão materializar o negócio. Então, agradeço demais a presença de vocês nesse bate-papo, compartilhem com outras pessoas, tá? Participem nos nossos canais, seja pelo YouTube, pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, porque é super importante receber o feedback de vocês, receber sugestões de novos temas também, problemas que vocês estão vivendo, porque os principais temas eu trago aqui para o nosso bate-papo. O meu dia a dia é esse, é discutir estratégia de software, e eu sempre separo um pouco de tempo para a gente discutir com vocês, porque eu acredito muito na transformação do nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Isso é fundamental. E eu acabo convivendo diariamente sobre isso. É o meu trabalho, tá? À frente da parte de consultoria, estudar software. Eu estudo software, tá? Eu estudo o dia a dia das empresas, justamente para a gente entender como avançar, né? Dentro dessas estratégias de transformação e ajudar empresas justamente a alcançarem um próximo nível, tá? Porque é muito importante vocês entenderem o modelo de negócios de empresas que foram fundadas há anos, eles já não encaixam mais nessa nova realidade. O mundo mudou e a gente precisa trazer software também para esse novo mundo, para que essas empresas sejam altamente competitivas como qualquer outra empresa no mercado. E isso vai refletir positivamente na vida dos clientes, dos fornecedores, dos funcionários, né? E falando especificamente dos profissionais de software, né? Porque vão ter o seu resultado mais efetivo, vão ter a segurança no seu dia a dia, nos projetos, nas implementações. Quantas empresas conseguem colocar ou atualizar uma versão em produção com tranquilidade? Fala para mim, de 0 a 100. É aquele momento de reflexão e isso tem que estar na missão de vocês também. Tem que fazer diferente. Então, a estratégia é fazer diferente. Muito grato a todos vocês. Eu estou no e-mail ramondurães@2pc.software. É sempre um prazer receber sugestões de temas. Quem precisar de ajuda também nos projetos, esteja à vontade, tá? Para ver como nós podemos apoiá-los nessa transição. Esse é o nosso dia a dia, temos um time dedicado a isso.
E a gente tem um produto também chamado Dev Prime, que é um stack que ele traz todas essas experiências de modernização e permite, por exemplo, o desenvolvimento de um microservice Cloud Native em 30 minutos. Por quê? Porque todas as habilidades necessárias para um ambiente distribuído, práticas de arquitetura, elas já nascem dentro do próprio stack. E isso facilita, porque a gente acaba se concentrando nas estratégias de negócio. Muito grato mais uma vez e até a próxima. Entre em contato conosco, visite também o DevPrime.software. Eu vou colocar os links também para vocês visitarem nos comentários e na descrição. Até a próxima!